Falamos nossos desejos. Poderíamos estar em qualquer outro lugar agora, mas, meu Deus, fomos impulsionados de alguma maneira por uma força muito maior do que a nossa. Foi o Teu Espírito que nos trouxe aqui. E se Teu Espírito nos trouxe aqui, é porque Ele quer nos revelar algo nesse dia tão especial. Que esse dia que nós tiramos para ser um dia de celebração ao Teu nome, Senhor. Que a Tua palavra venha falar profundamente aos nossos corações. Quebra todas as cadeias que houver, meu Deus, sobre a vida do Teu servo, da Tua serva, que tentam paralisar o entendimento ou conhecimento da sua palavra, e que nessa noite, meu Deus, nós não venhamos aqui, meu Pai amado, a colocar a soberba, ou colocar mesmo nosso entendimento pessoal, psíquico, acima do seu, de maneira alguma, Senhor. Nós queremos que agora seja ativada a nossa fé, e que nós compreendamos à luz da fé a sua palavra, no nome de Jesus, é que eu te peço, meu Pai, no nome do Senhor, amém? Põe a tua Bíblia, teu aplicativo no banco aí, toca no ombro do teu irmão e fala assim para ele: hoje Deus vai falar contigo. Está sozinha, Fabrícia? Lá, quem vai falar para a Fabrícia, por favor? Fabrícia, vem mais para frente, filhinha. Fica tão sozinha no fundo, não. Vem para frente. Senão alguém vai lá e bate no ombro dela e fala: hoje Deus vai falar contigo. Gilvan, Deus vai falar contigo hoje. Amém? O Senhor quer ser. O maior desejo de Deus é se revelar aos seus servos. Ele tem essa vontade, né? Deus tem essa fome de abençoar. O que Ele tem mais para o homem é dar. O Senhor, Ele tem muito para dar. Ele quer distribuir isso para os seus filhos. Então, receba, meu irmão, no teu coração, no nome de Jesus. Quero falar hoje sobre relacionamento, como eu disse anteriormente, mas nós podemos trafegar sobre algo até um pouco mais interessante, relacionado também ao relacionamento em si. A sociedade hoje vive numa situação meio conturbada, né? Nós podemos ver, eu estava acompanhando nesses últimos dias, alguns jovens que invadiram algumas escolas, promovendo seus protestos, se legítimo ou não quero entrar nesse mérito, mas estavam ali, todos eles, alguns mascarados, alguns sendo mais enfáticos com as autoridades, os professores, com alguns policiais, com alguns promotores de justiça, estavam sendo enfáticos mesmo, trancaram e disseram que não iam sair, enquanto não visse as suas reivindicações. Basicamente é o que nosso país em si está vivendo nesses últimos tempos. Um pouco de intolerância, um pouco de cobrança, cada um querendo os seus direitos, e assim por diante. Mas nós começamos a observar que as pessoas estão se movendo no limite. Alguns chegam até a brigar, alguns querem até, inclusive, se você está buscando essas informações, você vê que houve até uma morte aí de um jovem dentro de uma dessas escolas. É uma intolerância até um pouco exacerbada. Nós começamos a observar que há nessa sociedade, nesse vínculo de relacionamento, uma palavra de ordem, que ela é um pouco pesada e ela se move de um jeito terrível. E essa palavra não está nesse texto bíblico que nós lemos agora. Mas indiretamente nós conseguimos enxergar essa palavra. Porque essa palavra foi dada indiretamente para Eva e para Adão, através do diabo. E que tem sido uma palavra de ordem imposta para a sociedade como um todo, inclusive para o nosso país, mais especificamente para os jovens. Chama-se independência. Independência. Por que nós estamos aqui? Porque nós queremos ser independentes. Não queremos mais vínculo com esse Estado, não queremos mais vínculo com essa sociedade, nós queremos montar a nossa própria sociedade. Nós temos que promover essa PEC, promover outras situações, não vai querer passar por cima dos nossos direitos. A independência é o que o nosso país cada vez mais está querendo viver. Independência. Só que eu começo a entender que esta palavra é uma palavra muito complexa. E ela tem uns certos riscos, inclusive que inserido nesse texto bíblico que nós acabamos de ler aqui. Vem comigo no texto. Versículo de número 2. E disse a mulher à serpente: do fruto
da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que o diabo promoveu aqui no Éden foi algo que trouxe uma consequência danosa para toda a sociedade, ou para toda a humanidade. Ele começou a inserir no coração de Adão e Eva esse processo de independência. Ele está dizendo: vocês não precisam depender de Deus. Vocês podem ser igual ou até melhor que Ele. No processo de independência, é algo gravíssimo que estava inserido, e por conta disso foi quebrado um relacionamento poderoso entre o homem e Deus. A independência quebrou um relacionamento profundo que o homem tinha com Deus. O que o Senhor fala aqui, que na virada da tarde, ele aparecia para conversar com Adão. Era como se fosse um ritual de Deus. Estava sempre ali para chamar o seu filho Adão. Adão se apresentava. Mas naquele dia que Adão descobriu em si a sua independência, não mais estava do mesmo jeito que se encontrava anteriormente. E esse tipo de sentimento, esse tipo de personalidade tem invadido muitas pessoas. A sociedade, a nossa sociedade em si está sentindo muito as dores desse tipo de pensamento. Mas esquece a sociedade em si e vamos trazer isso para a igreja, para os dias de hoje. Como é importante nós termos um para com o outro relacionamento, mas para que isso possa aflorar na nossa vida, nós não podemos mais ser independentes. Nós não podemos ser independentes. A pessoa que é independente pensa em si próprio, em si mesmo, não se preocupa tanto com o outro. Se queremos servir ao Senhor, você vai entender na Bíblia que Jesus, ele veio restaurar esse tipo de situação que ocorreu no Éden, que gerou pecado no coração de Adão e Eva, e fez com que toda a humanidade perdesse essa comunicação com Deus, esse relacionamento íntimo com Deus. Tornou o homem, sim, dependente dele, do diabo. Tornou o homem totalmente dependente dele. O diabo agora toma conta desse homem desde a queda e começa a inserir a primeira tragédia que ele discorre sobre o homem. Já é o espírito de morte entre irmãos, já se mataram, o Caim matando Abel, já demonstra totalmente uma fatalidade por conta da quebra de relacionamento, e por aí vai. Tem uma palavra para você nessa noite, meu irmão. Jesus quer restaurar relacionamentos nessa noite. Jesus quer restaurar relacionamentos. Para isso, o espírito de independência tem de sair de dentro de nós. Quando nós falamos em independência na parte espiritual, na igreja, no corpo de Cristo, estou dizendo, eu só me preocupo comigo. Não, agora Ele quer trocar, tornar você uma pessoa dependente dEle, dependente um do outro, entendendo que essa pessoa que está ao meu lado, que está ao nosso lado agora, ela precisa de mim para realizar, para conquistar, para fazer. Enquanto o sentimento que houve, ou que o diabo colocou no coração de Adão, ele perpetuou durante até um certo tempo. Porque Jesus, quando ele aparece, quando ele vem, quando ele encarna, como um Cristo ressurreto, como Filho de Deus, ele veio trazer uma grande revolução. Sabe que a ideia de revolução é essa, né? A revolução, ela quer trazer a independência de alguma situação que você vive.
A revolução, geralmente as revoluções que ocorrem, ela é para isso, para trazer independência. A revolução de Jesus é diferente. Era para trazer dependência. Inverteu a lógica humana. Toda e qualquer revolução que houve ou que pode vir a acontecer é para trazer independência, liberdade. Não estou mais preso sobre aquela situação. Mas Jesus não, ele trouxe algo diferente. Ele veio tirar aqueles homens que estavam na sua independência, na sua liberdade, e trazer para ser dependente dele. O Evangelho proporciona isso. E você vai entender. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 30. Jesus fala assim, que eu e o Pai somos um. João tinha uma boa característica nesse sentido. Dizia que, em uma das suas cartas, 1 João, ele vai dizer bem claro, 3 são que testificam na terra: Pai, Filho, Palavra. Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós começamos a ver que nos céus existe um relacionamento profundo, existe um relacionamento íntimo. Eu e o Pai somos um, dizia Jesus. Aqui nos céus não há independência. Um aqui se preocupa com o outro na mesma intensidade. E é esse ensinamento que ele quer trazer para mim e para você. Nós dependemos um dos outros, irmãos. Não há um ser humano na face da terra que pode dizer, eu não preciso daquele ou eu não preciso desse. É como um corpo. Já pensou se o braço disser assim, não, eu não faço parte do corpo? Não tem como. Ele faz parte do corpo e ele é braço, ele não é perna. Quando se torna um espírito independente, não se preocupa. Eu quero convidar você a se preocupar com o irmão que está ao seu lado, a se preocupar com a pessoa que está do seu lado. Sabe, irmão, essa pessoa pode estar passando uma luta muito grande e precisa talvez de uma palavra. E se você estiver com um espírito de independência, você não vai conseguir jorrar águas vivas na vida dessa pessoa. Você não vai ter uma palavra profunda para poder levantá-la. Está na hora de nós começarmos a acordar. Você sabe que o apóstolo Paulo vai nos ensinar o que é a independência entre os povos. O povo grego tem um costume, ou tinha um costume naquela época, de ser muito dividido. Cada um era de um partido específico, cada um tinha o seu filósofo específico. Aí quando Paulo ele começa a pregar, ele começa a observar essas falhas que havia no caráter daquele povo. Havia uma certa independência. E quando a igreja em Corinto estava começando a ser formada, já havia entre eles algumas dificuldades de relacionamento. Uns já diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Havia entre eles uma divisão claramente. Por quê? Havia independência de cada um. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz muito claro que não pode haver divisão entre nós. O Espírito que opera deve ser o mesmo. Meu irmão, a dependência de Deus vai ter que ser o cerne da nossa vida espiritual, porque só assim nós vamos ver a dificuldade do próximo. Sabe esse irmão que está ao seu lado aí? Talvez precisa de um afago teu. Estava conversando com o irmão ontem após o culto, olhando nos olhos dele, eu vi o carinho que ele tinha em ouvir uma palavra. Mas se eu estivesse independente na minha vida, no meu ser, procurando as minhas revoluções pessoais, não me importando com ele, talvez nem daria atenção. Mas como nós somos chamados para servir, para se doar, eu pude dar um abraço naquela pessoa, eu pude dizer para ele, olha, pode contar comigo, dando um abraço e falando para ele, você vai conquistar, você vai vencer, você vai sair dessa situação. O diabo influenciou então aqui, quebrando esse vínculo de relacionamento entre Deus e os homens, colocando sobre agora Adão e Eva a independência, a negativa de Deus. Eu não preciso do Senhor, eu posso fazer tudo, eu posso alcançar os meus objetivos à luz do meu trabalho, à luz do meu esforço.
O ensinamento que Jesus veio trazer é totalmente diferente. Não podeis fazer nada sem mim. Sejais dependentes de mim. Nós temos que ser dependentes de Deus. Quero convidar você, meu irmão, você que tem a sua célula, tem seu discipulado a um. Comece a observar isso, como as pessoas anseiam em ser cuidadas. E você, se você tiver um olho clínico, você vai observar isso no coração daquela pessoa. Vai falar, não, eu preciso olhar para essa pessoa e cuidar dela com muito carinho. Que a minha independência, a minha revolução pessoal não pode sobrepor a obra de Deus. Os meus sentimentos, as minhas vontades, não pode mais. Eu não posso ficar provando aquilo que não é para eu provar agora. Tem um tempo certo para todas as coisas. Eu quero convidar você, querido, a viver um relacionamento profundo com o Senhor. Um relacionamento íntimo para com Deus. E quebrar todos os vínculos que um dia houve na sua vida, que te tornou um pouco mais separado da obra do Pai. Que te promoveu para mais perto do pecado. Como aqui foi Eva. Quero convidar você a ser dependente de Deus. Aí o relacionamento vai acontecer. O relacionamento vai tomar uma proporção maior. Relacionamento de valor. Eu quero falar sobre alguns pontos sobre relacionamento de valor. Que tem valor, relacionamento que faz sentido, que tem objetivo. Primeiro, um relacionamento de valor está baseado na verdade. Um relacionamento profundo, que tem muito valor, está baseado na verdade. Você quer ver alguém confiar em você? Você quer ver alguém ter confiança naquilo que você fala? Confiança na tua vida, quando você vive na verdade do Senhor. Quando você vive na verdade, as pessoas começam a entender a profundidade do relacionamento. Você consegue extrair da pessoa, na sua profundidade, as suas dificuldades, os seus problemas, e a pessoa passa a ter confiança em você, porque ela viu em você verdade. Ela viu em você sinceridade no aconselhamento. O relacionamento profundo é assim que funciona, querido. Nós só vamos crescer como igreja quando tivermos um para com os outros relacionamento profundo, de verdade, onde as pessoas confiam uma nas outras. Esse é o evangelho que Jesus veio trazer para a sua igreja. Um evangelho de confiabilidade, de credibilidade, de confiança, de realidade. Quero convidar você a tirar de lado a sua independência, porque senão seu relacionamento vai ser um relacionamento falso. E nós estamos numa visão de cuidar um do outro. Eu estava falando lá agora no curso de TLC, eu falei bem claro, falei, gente, olha como é importante nós estarmos juntos e observar as pessoas nas suas adversidades, porque se não for assim, nós vamos quebrar um vínculo. E que nós estamos pregando nesse ano, na visão, está sendo mentiroso. O que nós falamos que é o ano do cuidado através do discipulado. Então nós precisamos gerar verdade em nossos corações para que essas pessoas sejam bem cuidadas. E cuidar bem. Primeiro, um relacionamento de valor está baseado na verdade. Veja bem que Jesus tinha um relacionamento profundo com os seus discípulos. Ele chamou todos eles. E dizia bem claro lá em João capítulo 8: e conhecereis a verdade, que sou eu, e a verdade vos libertará. Jesus não tinha meia palavra, ele não tinha concessão com o pecado. Jesus sabia muito bem que a verdade era tudo o que ele tinha para oferecer para os seus discípulos. E ele queria que eles entendessem bem esse tudo dele. Jesus quer formar um relacionamento conosco através da verdade. E como nele tudo é exemplo, quando recebemos a verdade de Jesus, no nosso relacionamento horizontal com o nosso irmão, tem que ser externado também a verdade, a sinceridade. Aí o discipulado funciona. Aí a igreja começa a andar. Aí as pessoas começam a enxergar o que Deus realmente quer fazer no meio da sua igreja, através da verdade. Esse é o relacionamento profundo, não fictício, não irreal, não de fachada. O relacionamento de fachada é o relacionamento da independência. Não, vou cuidar, mas eu tenho as minhas coisas para fazer. Eu vou para a igreja, mas eu tenho as minhas coisas para fazer. Eu tenho uma série de coisas. Se nós estamos inseridos no reino, a nossa vida é do reino, o nosso trabalho é do reino, os nossos cursos são do reino. Nós vamos fazer para servir o reino de Deus. Se não for, é independência.
E na independência Deus não opera. E nós sabemos bem quem opera nesse estado. Quero convidar você, no nome de Jesus, a ser dependente do outro. A começar a olhar para o seu irmão, a necessidade de falar, não, olha, de alguma forma eu quero te ajudar, porque eu sei que amanhã talvez eu precise. E eu sei muito bem, quando nós fazemos o bem, o Senhor nos recompensa de alguma maneira com o bem. O Senhor não sabe pagar com o mal. O Senhor não sabe pagar com o mal. Ele está sempre abençoando. O que Ele mais sabe fazer é se doar. É se doar. Então gere relacionamento profundo com o seu irmão. Gere relacionamento profundo com a sua irmã. Faça de tudo para que ela possa ser bem cuidada. Gere o Cristo através da sua vida. Nós aprendemos ontem isso. Apresente Jesus com as suas ações. Faça com que essa pessoa cresça espiritualmente num relacionamento profundo. Vale muito a pena. Primeiro que nós aprendemos aqui então, um relacionamento de verdade está baseado, um relacionamento de valor está baseado na verdade. Aleluia. Outra coisa que podemos aprender aqui, um relacionamento de valor está desprovido de tempo. Entenda bem o que eu vou te falar. Muitas pessoas não têm tempo, mas quer se relacionar com as outras, quer se envolver, mas não tem tempo para nada. Um relacionamento de valor está desprovido do tempo. Seu discípulo está precisando de você. Tem WhatsApp, tem Facebook, mas tem presença. Tem que estar ali atuando, tem que estar ali orientando, vendo o que está acontecendo. Por que aconteceu isso contigo? Por que você tomou essa decisão? Você sabe que as pessoas querem tomar decisões e elas querem de alguma maneira, sabe o que? Opiniões. Elas querem uma terceira via de pensamento. Nós temos que orar por essas pessoas, nós temos que estar direcionando para elas, porque elas querem uma palavra. O seu discípulo quer uma palavra, mas para isso você tem de estar num relacionamento profundo com ele, para entender as necessidades, e o Senhor assim vai abençoá-lo poderosamente. Jesus tinha um relacionamento profundo com seus discípulos, conhecia a todos incondicionalmente, até aquele que haveria de traí-lo no futuro, mas mesmo assim ele cuidava com muito amor e com muito carinho. Eles apresentavam o Evangelho. Relacionamento profundo. Adão e Eva não entenderam isso. Tinham tudo nas mãos para conversar com Deus, para andar com Deus, mas preferiram a independência. Muitos de nós nesse tempo também estamos assim, preferindo ter um relacionamento meio verdade, meio mentira, que não existe, mas é irreal, mas eu vou levando a vida assim. Não, isso não é para você. Deus quer um relacionamento profundo contigo. Ele quer que você tenha também com o seu irmão, com seus líderes de célula, com seu pai, com a sua mãe, com seus parentes, um relacionamento profundo, de transformação, de mudança. Outra coisa que aprendemos aqui, um relacionamento de valor, além de estar baseado na importância, no tempo, no investimento, na dedicação, ele também está baseado na preocupação. Como é bom alguém se preocupando com a gente, não é isso? Você não fica feliz quando alguém se preocupa com você? Como é que você está? Eu estou passando uma experiência lá em casa com um cachorrinho. Rapaz, o Duque faz isso. Meu Deus, se move todo mundo. Eu ficava gritando de dor um dia, ninguém se movia para mim, mas o cachorrinho gritou esses dias. Fez assim, ai! A Leila desceu lá com tudo, correndo para baixo para ver o que estava acontecendo. Meu Deus, o que ia acontecer? Não, ele só gritou, o cachorro, não foi nada. A preocupação com o cachorro. Foi dar vacininha para ele, aí ele deu, como é que é? Fumicida, como é que é? Refugado, mas eu não sei o nome, né? V10, deu V10 para o cachorro. Ah, ele ficou tristinho, meu Deus do céu, a mulher ficou triste. Falei, aí o Nicolas ficou triste, aí a Isabela ficou triste, aí eu vendo eles tristes, fiquei triste também. Porque relacionamento profundo é isso, você começa a sentir o que o outro está sentindo, você fica assim. Aí eu falei, poxa vida, Senhor, é isso que a tua igreja precisa, o mover um para com o outro, esse sentimento da dificuldade que o outro está passando. Mas nós ficarmos só olhando para o nosso umbigo, isso está dizendo que nós somos independentes, não nos preocupamos mais. Está na hora de nós abrirmos nossos corações. Tem uma multidão de pessoas que vão se achegar e elas precisam de entender essa dependência um do outro. Nossa, que comunhão é essa?
Aqui não tem quem é de Apolo, aqui não tem quem é de Jesus, aqui não tem quem é. Aquele Jesus naquele momento aqui, irmãos, olha, ele estava dividido, não existia, tá? Mas é porque aqui não tem quem é de Cefas e aqui não tem quem é de Paulo. Todos nós aqui somos de Jesus mesmo, Jesus bíblico. Não é o Jesus dividido dos gregos, é o Cristo ressurreto. Nós temos relacionamento um para com o outro. É isso que eu quero, que a igreja venha sentir, a determinar, a deixar de lado o nosso eu e começar a ver a necessidade um do outro. Quem está em células agora começa a entender bem isso. Eu falei bem claro para os irmãos lá em cima agora, né, pastor Jasso? Era bom ficar só observando o pastor pregar, aquele negócio todo, né? Aí chegava as pessoas, o pastor tinha que conversar no final do culto, para ter aquele papinho. Agora eles estão cuidando. Eles estão vendo a dificuldade, não é, Dani? É, Fábio, a dificuldade que é, pastor Cláudio? É, pastor Cláudio, eu ser pastor? Isso nunca. Você lembra disso aí que você falava? Eu falei, te pego na curva. E agora está pastoreando poderosamente, aí já multiplicou a célula, está cuidando. O pastor Jasso ficava dormindo no culto. Agora eu falei, está vendo, pastor Jasso? Vai acordar agora que tem pessoas aí para te abençoar. E que você abençoar também. Pastora Rose, eu não, eu sou nunca. Agora está cuidando de pessoas. Um dia eu estava na célula lá, veio a Amandinha ministrando, estava lá o Leandro também. Eu fiquei tão feliz, com a preocupação de fazer algo em excelência. Quando alguém se preocupa, como nós estamos aqui nesse relacionamento profundo de preocupação, não está se preocupando consigo próprio, está se preocupando em fazer para abençoar o próximo. Isso é evangelho. Foi isso que Jesus veio trazer. Jesus não se preocupou mais com ele mesmo. No entanto, que ele fizesse aquilo que o Pai designou a fazer. Quer dizer para você uma coisa: vamos gerar relacionamento profundo entre nós, irmãos. Vamos estar mais perto um do outro. Vamos deixar de lado as nossas diferenças. Tem muitas pessoas a se achegarem. A igreja tem que estar sadia, sã, sem mancha, sem mácula e sem ruga. A igreja escolhida pelo Senhor é uma igreja de relacionamento. E ela não é independente, ela é dependente principalmente do Pai. Uma igreja que observa os mandamentos, que compreende e sabe onde quer chegar, onde a palavra fala e acontece. Quero isso para a sua vida. O Espírito Santo estava incomodando colocar esse ponto. Eu falei, Senhor, mas nessa palavra existe independência nesse texto de Gênesis capítulo 3, como é que pode? Fala, filho, veja o que o diabo colocou. E esse espírito de dependência veio seguindo até os dias de hoje, sobre os corações de muitas pessoas. Jesus quer fazer uma revolução no teu coração, quer causar uma revolução na tua vida, uma revolução no teu ser, para nunca mais você ser do jeito que você era antes, e começar a compreender que o chamado na tua vida é muito maior do que todas as coisas que te cercam. E você vai ver como Deus vai te usar, vai trabalhar, vai operar no teu coração, porque Jesus te ama. Tira essa independência fora e fala, Pai, eu quero depender somente do Senhor. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. O meu trabalho é bom, eu agradeço. O meu curso superior é bom, eu agradeço. Mas nada se compara meu Pai, a dependência que eu tenho por Ti, a grandeza do Teu Evangelho na minha vida. O meu casamento é bom, mas a minha dependência é do Senhor, porque é essa dependência que faz o meu casamento ser firme. Minha casa é ótima, agradeço ao Senhor, mas a minha dependência é do Senhor, porque é isso que faz com que a minha casa esteja de pé. Entenda isso, irmãos. Então não deixe mais o diabo te oferecer coisas para te tornar independente, para quebrar o teu vínculo de relacionamento com Deus. Não permita mais que o diabo venha te oferecer coisas para que você possa desligar-se da presença do Senhor. Não permita que o diabo venha te comprar, dizendo para você que a sua liderança de célula não é nada, que você está participando do discipulado A1 não é nada. Venha fazer coisas mais interessantes. Não permita isso. A Eva caiu nesse conto do diabo. Você não pode cair nisso. Deus tem algo para você. Tornar-te dependente do Senhor. Jesus veio
trazer agora um relacionamento que foi quebrado lá no Éden. Trazer a ligação do homem para com Deus. Onde havia separação, agora não há mais. Trouxe todos para perto do Pai através dele. E como uma galinha cobre os seus pintinhos, assim que ele faz, cuidando, para que haja sempre um relacionamento profundo, para que haja crescimento. A igreja vai crescer em relacionamento, vai crescer em maturidade, quando entender que esse espírito de independência tem que sair, não pode permanecer e muito menos prevalecer. Outra coisa que nós aprendemos, que o relacionamento de valor, ele gera cura. Um bom relacionamento gera cura. Já bateu um papo com alguém que estava com o seu coração cheio, assim, estava bem agitado mesmo, de repente você sai bem aliviado, bem tranquilo. Quem já passou por essa experiência aqui? Aquele momento que você estava ali de uma forma revoltado com a situação. Eu quero ser independente, eu não quero saber, vai ser assim. De repente você fala com alguém, conversa com alguém, aí a adrenalina baixa, aquela ira sai, começa a tornar a paz no teu coração. Sabe o que houve? Houve cura. Houve cura na sua vida através de um relacionamento. É isso que o relacionamento quer promover nas nossas vidas, irmãos. Nós precisamos entender isso. Relacionamento baseado na verdade, no compromisso, no tempo. O tempo não vai travar esse relacionamento, não. Nós vamos ter tempo para poder fazer. Vamos investir momentos. Um relacionamento baseado na preocupação, no interesse de estar perto. Um relacionamento que vai gerar cura. Aquele que vai estar recebendo o aconselhamento, irmão, depende de você. Não seja mais independente, não queira que esse espírito de independência caia no seu coração, não. Eu vou acontecer, vou contribuir, vou estar junto. O meu ministério vai acontecer, porque Deus tem uma palavra para mim. A minha igreja vai crescer, a comunidade apostólica restaurar vai romper, porque lá não há independência, lá há pessoas dependentes de Jesus. São essas coisas que nós temos que permear, queridos. Temos que ser dependentes uns dos outros. O dependente, ele sabe o valor de servir. Quem depende do outro sabe o valor que é servir. O independente, aquele que não entende muito isso, só entende de si mesmo. Os céus nos direcionam a um relacionamento profundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quero isso para você. Quem quer relacionamento profundo com Deus aqui? Quem quer se tornar dependente de Deus? Fala para o seu irmão, torne-se dependente de Deus. As coisas vão acontecer na tua vida poderosamente. Torne-se. Aleluia. A grande revelação de Jesus para mim, a grande revelação de Jesus, foi o que eu disse antes, é tornar um povo, aqueles judeus, primeiros convertidos na igreja primitiva, juntamente com os gentios, que sofreram o impacto da queda de Adão, se tornaram independentes, fizeram seus próprios erros, os seus próprios governos, as suas próprias ideias, os seus próprios conceitos, forjaram as suas constituições, e seguiram ali os pensamentos humanos, estavam cada um por si. Jesus chega naquele momento e começa a trazer agora uma atuação diferente. Venham ser dependentes do meu Pai. Uma revolução inversa. E ele faz isso. Para mim foi uma das maiores revoluções de Cristo. Tornar o homem que pensava em si mesmo, abrir os olhos dele, para que ele viesse a pensar no outro. Isso é igreja. Se for diferente disso, meu querido, nós estamos fora do propósito. A igreja é para que o homem venha pensar e entender e compreender que existe um outro, que existe alguém que precisa de relacionamento profundo, não de amizade passageira. É por isso que quando eu adquiri, quando eu observei, quando eu quis entrar no modelo celular, foi por conta disso. Porque no modelo celular há profundidade nos relacionamentos.
E o diferencial do MDA é o relacionamento 1 a 1, o discipulado 1 a 1, que vai muito além ainda, que vai na intimidade, na individualidade. Quer crescer, meu irmão? Quer crescer? Quer crescer? Se envolva em relacionamento com a igreja, se envolva em relacionamento profundo mesmo, fale mesmo, anuncie mesmo. Eu estou com um problema, pastor, eu preciso ser curado nessa área, eu estou irado, muitas vezes eu sou nervoso, eu sou abatido com as adversidades, eu preciso de cura na minha alma. Fale com o seu discipulador, Deus vai preparar uma palavra na boca dele para te orientar. Não fica colocando que você é incapaz, que você não tem possibilidade, não vai conseguir. Você vai sim, porque você deixou de ser independente, deixou de crer em si mesmo ou nos homens, e passou a focar em Deus, os seus pensamentos, os seus quereres. Deus vai realizar no teu coração. A maior vontade do Pai é de abençoar. Ele vai fazer isso quando em seu coração houver um espírito doador, de dependência de Deus, de vínculo com o Senhor. Tinha um louvor bem antigo, eu não sei se vocês vão lembrar, bem antigo, a Thaís lembra com certeza, Dona Divalda também. Dona Divalda lembra de todos da harpa, desde o 1 até o 69. Diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Tem até coreografia, hein? Sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, oh! Sem chorar, sem chorar. Conhece o seu Jazz? Conhece? Eu preciso de você. Vamos nas palmas então, vamos lá comigo. Você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, oh, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, oh, sem temer, sem chorar. Isso é precisar um do outro, querido. É na caminhada cristã. É na caminhada cristã. Eu preciso de você. Eu conto com você. Sabe que Jesus, ele disse isso. Ele fala isso. Quando ele chama os 12, ele está dizendo: olha, ainda que muitos possam vê-los como incapacitados, seres humanos, simples homens, indultos, sem conhecimento, eu conto com vocês na minha obra. Olha o que Jesus ele faz. Tendo todo o poder em suas mãos, ele podia exercer tranquilamente e atuar poderosamente com o seu evangelho e pregar sozinho, mas ele chamou 12, chamou os seus filhos, os filhos de Deus, para acompanhá-los. Deus confiou o evangelho em você. Deus confiou o evangelho para você. Então continue, não pare. Nós precisamos uns dos outros. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Se põe de pé no nome de Jesus. Um relacionamento profundo inicia-se numa intimidade com Deus, e que de maneira alguma pode ser quebrado. Então, se de alguma forma foi quebrada a intimidade que você teve com o Senhor durante um período, aquele relacionamento profundo com Deus foi quebrado por conta de situações da vida, hoje você tem a oportunidade no Senhor de tirar essa independência e falar: não, eu quero voltar e me relacionar com Deus, porque há uma multidão de pessoas que precisam de mim nesse evangelho, que precisam de mim para poder ser cuidado, que o Senhor preparou especificamente para que eu viesse a cuidar. Então eu quero, eu preciso, eu necessito, eu anseio de reatar esse relacionamento com Deus hoje. Eu preciso me envolver com Deus hoje. Eu quero, não saio daqui deste lugar sem me envolver com Deus. Eu quero orar, eu quero receber essa palavra de relacionamento profundo com o Senhor, porque eu não posso dizer que eu amo meu irmão.
Oh, meu Deus, eu quero amar profundamente. Eu não posso falar que eu amo meu irmão desse jeito que eu estou fazendo, de qualquer maneira, de qualquer forma. Levantar as minhas mãos, olhar para o Senhor e ficar te glorificando, não, Senhor. Eu preciso ter um relacionamento profundo contigo. Eu prefiro ter um relacionamento profundo com o meu irmão, com o meu próximo, porque é assim que o Senhor me ensina em sua palavra. Eu tenho que tomar uma atitude, mudar a partir de hoje. Eu quero, meu Pai, me restaurar no Evangelho através do Teu Espírito Santo. Me restaure, Senhor, me restaure poderosamente. Eu preciso ser curado. Eu preciso parar de olhar para mim e começar a olhar para a Tua obra, porque o Senhor vai cuidar de todas as outras coisas da minha vida. É o Senhor quem me direciona. Meu irmão, tem uma palavra para você, tem uma palavra para a tua vida. Deixa de ser independente hoje, que Deus vai abrir tudo para a sua vida acontecer no Evangelho. Deus vai começar a desatar todos os laços malignos que um dia foi colocado. Como o Adão sofreu o impacto daquilo que a serpente fez na vida deles. Meu irmão, muitos têm sofrido hoje. Mas como que por um homem entrou o pecado, por outro saiu. Eu digo uma coisa para você: Jesus quer desatar todo o mal da tua vida. A Bíblia diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer todo o laço de independência que o diabo colocou na vida dos homens. Deus quer transformar a tua vida poderosamente à luz da palavra, e você tem a oportunidade hoje de viver isso, viver o novo, em relacionamento um para com o outro, começar a olhar para o teu irmão e se envolver com ele, e começar a sentir as dificuldades que ele passa, e falar: olha, eu quero te abraçar, eu quero te orientar, essa enfermidade não é para a morte, essa dificuldade não vai te derrubar. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou intercedendo por você, eu estou orando por você, de alguma forma tenho guardado a tua vida, de alguma forma eu tenho colocado você no altar de Deus. É isso, meu irmão, que a igreja precisa. Estamos juntos como corpo de Cristo. Comece a orar, comece a falar com Deus. Daqui a pouquinho nós vamos abraçar um ao outro. Aí você vai escolher alguém para abraçar, você vai buscar alguém aí de algum lugar e vai orar por ela. Daqui a pouquinho, mas antes você vai começar a reatar esse vínculo com o Senhor. O Espírito Santo fala com a sua igreja. É a sua igreja que precisa ser tocada. Eu sei que essa palavra veio dos céus. Se um dia foi quebrado o vínculo, meu Pai, lá no Éden, pelo Senhor foi restaurado. O Senhor restaura, meu Pai, nessa noite, vínculos neste lugar. Pessoas que tinham ira, ódio, meu Pai, dentro da própria igreja um do outro. Pessoas que não tinham mais vínculos, meu Pai, um para com o outro. Começa a entender hoje, meu Pai, o valor, meu Pai amado, de uma amizade poderosa, de um relacionamento poderoso. Começa a entender o valor, meu Pai, de estar um ao lado do outro. Oh, Espírito Santo, começa a falar com a tua igreja. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo. O Senhor quer abrir a tua mente e o teu coração hoje. Venha ter relacionamento profundo com Ele. Tenha relacionamento profundo com Deus, tenha intimidade com o Senhor. As suas orações jamais deixarão de serem ouvidas. O Senhor vai responder cada ação tua diante do altar dEle. Comece a falar com o Senhor, comece a orar, comece a abrir a tua boca. Comece a falar: Pai, eu preciso de ter um relacionamento contigo profundo. Eu quero me envolver com os teus filhos, meu Pai, profundamente. Eu quero viver como igreja. Eu não quero viver dividido, meu Pai, numa situação adversa, não, de forma alguma. Eu quero me envolver. Abre o meu entendimento, meu Pai, para esta palavra. Abre o meu entendimento. Eu quero compreender um pouco mais daquilo que o Senhor está me ensinando. Eu preciso compreender os seus propósitos e quereres. Eu não quero viver, meu Pai, numa situação, Senhor, de penúria espiritual. Eu preciso me relacionar profundamente com a sua igreja, com o corpo de Cristo, porque eu também quero ser igreja, eu quero ser corpo de Cristo. Eu não posso viver na independência, meu Pai, na tua obra não há possibilidade. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Espírito Santo,